Professor Gaudêncio, explica a ascensão e a queda de Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger, ele é um produto típico do chamado Estado Espetáculo. O Estado Espetáculo, esse Estado em que vivemos, é um Estado que é, de uma certa forma, cosmetizado, ele é abrilhantado, ele é moldurado, né, pela fosforescência midiática da mídia. É um Estado onde os atores políticos assumem uma certa dualidade, uma parte humana, uma parte divina, né? Humana porque você vê o político, pega na mão do político, abraça o político, vê que ele é concreto, ele é igual aos outros. O divino, a faceta divina, proveniente desta exposição intensa que o ator político é submetido pela mídia. Então, o Edgar Morin, em Cultura de Massa do século XX, ele configura muito bem esta dualidade, esta faceta dual humano-divina, particularmente escolhendo, trabalhando as figuras que estão no escopo da cultura de massa, os grandes atores, atrizes, os príncipes, os reis, as rainhas, este universo de personagens, celebridades, enfim, que brilham nas revistas mundanas, essas revistas que tratam sobre a vida urbana e mundana, né? Esses personagens que frequentam as colunas sociais. Dentro deste universo, um segmento se destaca, que é exatamente o segmento dos grandes artistas, dos grandes atores, né? O Schwarzenegger, então, faz parte deste universo olimpiano, qual nos fala Edgar Morin, Cultura de Massa do século XX. Pois bem, evidentemente usa esse suporte, esse brilho que provém da sua imagem massificada pela indústria cinematográfica e ingressa na política. Logicamente ele chega, né, ao ponto de culminância de sua carreira, elegendo-se governador do estado mais importante dos Estados Unidos, que é a Califórnia, um estado rico, riquíssimo, né? E evidentemente ele, como governador, entra, portanto, num outro cenário, continua sendo olimpiano na medida em que o ator político também tem essa faceta divina, mas a realidade, a realpolitik, a política real, né, o traz para o campo humano, vamos dizer assim. Então ele perde aquele brilho, vai perder aquela aura, aquele halo brilhoso, fosforescente que o emoldurava, não é? E vai, evidentemente, perdendo esta configuração cênica, artística, olimpiana, para se transformar num político não bem sucedido, porque evidentemente ele não consegue administrar as finanças, né? As dívidas do estado da Califórnia, não consegue administrar bem e, portanto, é levado a um insucesso. Ele é afastado, ele, com, digamos, os resultados desastrosos do seu governo, ele não consegue, evidentemente, continuar na política. Então ele toma a decisão de se afastar da política, de moto próprio, de vontade própria, ele sai, se abandona a política. Não acho que ele tem condições de voltar, porque se fosse um ator político normal, até voltaria. Digamos, aí você vê os casos nossos. Ciro Gomes pode voltar, saiu, pode voltar. Serra, perdeu, pode voltar. A política tradicional, ela sempre conserva os seus atores, às vezes dentro, às vezes fora da trajetória principal, mas sempre com possibilidade de um regresso. No caso do ator cinematográfico que entrou na cena política, neste caso há uma dificuldade maior, porque o público, se ele deu certo, foi aqui, não foi lá, para fazer uma comparação. Então, entre as duas
os dois palcos, o palco da política e o palco do cinema. Então, nessa comparação, ele vai ser bem sucedido e mal sucedido. Ele está voltando sim para a indústria cinematográfica. Já tem 1 ou 2 filmes, acho que são 2 filmes que ele está trabalhando, está voltando por toda a cena cinematográfica. Então, eu diria que explica-se o fenômeno Schwarzenegger dentro do estado do espetáculo, dentro do ímpeto midiático, de acordo na esteira do ímpeto da mídia que lhe deu o impulso, né? E evidentemente isso ocorre também com outros atores das artes cênicas, de uma certa forma, que deram certo no Brasil, que a gente tem também alguns casos de pessoas que, uns dentro da política, outros que saíram da política.